seja muito bem-vinda à segunda aula da Semana da Porcelana Lucrativa. Eu sou a Gabi Merak, criadora do Método Merak, e nessa série de vídeos eu tô te mostrando o que eu e as minhas alunas estamos fazendo para lucrar de 3 a 5 mil reais todos os meses pintando e vendendo porcelanas. Mesmo que você nunca tenha feito uma única peça na vida, mesmo que você não tenha um forno profissional, mesmo que você sequer saiba desenhar um coração e mesmo que você não saiba mexer na internet também. Uma estratégia que te permite vender peças personalizadas de porcelana por até 5 vezes a mais do preço da peça em branco. E tudo que você vai ver aqui já foi testado e validado por mim e por mais, gente, de 2.000 alunas que saíram do absoluto zero e hoje lucram de até aí 5 mil reais todos os meses com a venda de porcelanas personalizadas. Essa é a maior oportunidade do ano que você vai ter. Eu diria que é a oportunidade da sua vida. E olha, eu vou te dar um conselho que provavelmente, provavelmente poucas amigas te darão ao longo da sua vida. Afinal, apesar de jovem, já são mais de 6 anos de experiência trabalhando na área de produção e vendas de porcelanas personalizadas. Gente, escuta o conselho. Você precisa aproveitar as oportunidades que a vida te dá. Não fique passiva diante das maiores oportunidades que aparecem para você. Escutaram? Inclusive, falando nisso, o que eu quero é te chamar a atenção para algo que vem acontecendo com muitas e muitas pessoas que querem mudar de vida, mas não tomam uma atitude. É o que eu chamo de síndrome da passividade. Ela se manifesta principalmente quando a gente resolve ficar parados diante de uma situação que poderia mudar a nossa realidade. Essa síndrome atinge milhares de pessoas que impedem, o pessoal a tomar uma atitude que gere mudança e que poderia definitivamente mudar a realidade de suas famílias. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que essa síndrome tem sido a sua inimiga também? Reflita sobre isso. As maiores oportunidades da nossa vida não costumam passar 2 vezes na nossa frente. Se você é uma pessoa que tem medo de tomar uma atitude de algo que pode transformar a sua vida, você corre um sério risco de ficar onde está hoje por vários e vários anos. Chegou a hora de você tomar uma atitude e acreditar mais em você. Chega de viver uma vida parada. Agora é o seu momento de tomar as rédeas do seu sucesso e essa mudança depende única e exclusivamente de você. Olá, meu nome é Alcione. Fui surpreendida por situações que fizeram com que eu me afastasse da minha profissão. Eu sempre pedi muito a Deus que colocasse na minha vida algo que eu pudesse fazer, que me desse prazer, que me desse alegria. Foi aí que eu conheci a Gabi através de um anúncio no YouTube. Eu não tive dúvidas, eu me matriculei no Método Merak. E vou contar uma coisa para vocês. Foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida, para minha vida. A Gabi e a equipe me ensinaram que eu também posso ganhar dinheiro com tudo isso. Gente, isso é bom demais. Isso é maravilhoso. Eu quero te falar que os vídeos dessa semana foram preparados, gente, com uma ordem cronológica, para que você entenda cada passo que você vai precisar para se juntar ao meu time de artistas que aprenderam comigo do absoluto zero e hoje lucram de 3 a 5 mil reais por mês através da venda de porcelanas personalizadas. E eu tô falando isso porque caso você ainda não tenha assistido a primeira aula dessa série, eu recomendo fortemente que você pare aqui e assista o primeiro vídeo antes de assistir esse. Pois como eu te falei, essa semana de aulas foi criada nos mínimos detalhes e eu quero agradecer as centenas de mensagens que vocês me mandaram aqui nessa página contando sobre os seus sonhos, as suas metas que vão realizar aí pintando e vendendo porcelanas personalizadas. Quando eu vejo sonhos ambiciosos, eu lembro do meu começo há 6 anos atrás. Eu também tracei cada uma das minhas metas e sonhos e hoje eu olho para trás e vejo o quanto foi importante eu ter tomado a decisão de ser uma artista que ganha dinheiro
e que consigo proporcionar aí o melhor para minha família. Tudo isso que você está vendo agora, que eu conquistei, foi fruto do meu trabalho e da minha mãe com a venda de porcelanas personalizadas. E você pode até estar achando agora que eu nasci com um dom de pintar e que tudo isso veio fácil para mim. Mas o que eu tenho para te falar é que, como eu já disse lá na primeira aula, tudo começou depois que eu estava sem chão, sem dinheiro, sem esperança, e a minha avó me estendeu a mão e, embalada apenas por um sentimento de crença em Deus, em mim mesmo, eu comecei e não desisti mais. Acredite, tudo que eu tenho são frutos da minha dedicação e da minha decisão de não desistir. 6 anos atrás eu não tinha nada, tomava remédio para dormir, para acordar, tinha uma vida mediana, mas lá no fundo eu não me contentava. Eu queria viajar, queria ter meu carro, jantar onde eu quisesse, fazer uma faculdade e conseguir aí realizar o meu maior objetivo de vida, que era dar uma boa condição para minha família. E hoje eu não realizo só os meus sonhos sozinha. Eu criei aí a maior comunidade de artistas de pintura em porcelana do Brasil e é a que eu chamo aí carinhosamente das MMs, que estão juntas comigo em busca do mesmo propósito. São mais de 2.000 pessoas, a maioria avassaladora de mulheres que começaram do absoluto zero comigo e hoje vivem da arte. Bom, é verdade que 99% das minhas alunas são mulheres, mas eu tenho também os meus alunos homens que são uns fofos. Inclusive, falando em alunos, eu quero te apresentar o Arthur, que entrou no Método Merak junto com a sua esposa, atual esposa, Naila. Eles se casaram faz pouco tempo, tô até para receber as fotos do casório aí. E olha só, gente, que história incrível a deles. No Ceará, cidade de Crato, região do Cariri. Um lugar que não conhecia pintura em porcelana praticamente, mas que hoje o pessoal aqui admira demais o nosso trabalho e o pessoal é muito feliz porque a gente trouxe isso para cá com a qualidade que a pintura em porcelana tem para oferecer, né? Lembrancinhas, presentes, mercado infantil também, eventos, A né? gente teve que agarrar todos os nichos, Sim, né? joias também, mesa posta também. E a gente desenvolveu um novo modelo de joia, né? Aqui ela tá usando um pingente de porcelana que a gente faz, né? Pois é, então a gente sozinho, eu e Naila, a gente conseguiu chegar numa média de 12 mil e pouco. A gente já chegou há alguns meses, por exemplo, mês passado foi janeiro, que o pessoal disse que é muito baixo. A gente bateu nosso recorde em janeiro. Foi 18, quase 19 mil, foi 18.600 e pouco. Então tá nessa média aí, né? Nosso casamento tá marcado pelo ateliê. A gente casou por conta do ateliê. E o ateliê era, um dos objetivos do ateliê também era o nosso casamento, né? Que se realizou. Você vai conseguir, não tem como dar errado, gente. E o melhor de tudo isso, se aplicado da maneira correta, é muito mais fácil do que parece. Você pode aprender técnica, uma delas foi uma reinvenção minha e é só as minhas alunas que têm acesso, que é o decalque para forno convencional. Com uma técnica muito simples, você faz peças lindíssimas que chegam aí a valer de 3 a 4 vezes mais sem que você saiba sequer desenhar. E você não vai precisar gastar seu tempo correndo atrás do seu cliente para vender suas peças massivamente. Sabe por quê? Tem muito mais pessoas querendo comprar do que artistas para entregar. Eu, por exemplo, dependendo da peça, eu peço até 60 dias para entregar. E tem mais, independente do prazo, eu sempre recebo antes de fazer a porcelana e ninguém reclama. É a lei da oferta e da procura. Quem compra porcelanas personalizadas hoje em dia não liga para o preço e nem para o tempo que demora para entregar, pelos simples motivos que não tem quem faça. É o que eu chamo de oceano azul. Para as minhas alunas não falta trabalho para conquistar. Para quem está a fim de trabalhar, uma renda aí, né? Fazer a renda de 3 a 5 mil reais por mês. E isso, gente, é dinheiro entrando no seu bolso todo santo dia. Na aula de hoje você vai aprender o que, na minha opinião, foi a virada de chave de milhares de alunos que achavam que esse mercado de porcelanas era assim, impossível de dar certo. E se surpreenderam e hoje estão voando, porque aplicaram as minhas técnicas e estratégias e mudaram de vida de verdade. Eu recebo todos os dias testemunhos de alunas que literalmente mudaram de vida com a pintura em porcelana, que estão no início da jornada, que pintam a primeira peça, que já estão faturando alto, tem de todos os jeitos.
E o que diferencia essas histórias das minhas alunas de você não é absolutamente nada. São mulheres comuns e que sonham em deixar de ter uma vida convencional, ganhando pouco dinheiro, conseguindo conquistar o que sempre sonharam. Assim como você, eles viram a oportunidade em ter uma atividade altamente lucrativa e que agora você deve estar se perguntando: será que é possível você ter lucro na sua primeira peça de porcelana personalizada que vender? Gente, a resposta é sim! Como eu te disse, eu comecei a minha jornada bem devagar. No começo eu não vendi nada e depois de tomar alguns tombos, vários tombos, eu comecei a vender pela internet. Mas antes disso, eu vendo para parentes, para amigos, eu comecei como uma pincelzinha de bronze, né? E nessa minha caminhada como professora, eu descobri que o melhor caminho é o que dá para fazer um passo a passo, é um passo de cada vez. Inclusive, a maioria das minhas alunas que hoje ganham um ótimo dinheiro começaram assim, passo a passo, num ritmo de tartaruguinha. Para quem não sabe do que eu tô falando, eu tenho as alunas tartaruguinhas e as coelhinhas, que são as rapidinhas, né? E não tem nem certo e nem errado, mas começar aos poucos e subindo é o melhor caminho. É o que eu tenho visto acontecer com as MMs. Por isso que eu costumo comparar a pintura em porcelanas com o oceano azul. Pensa comigo, estamos falando de peças absolutamente desejadas, que pouquíssimas pessoas fazem, que muitos nem sabem que dá para fazer com o forno de casa. E mais, dá para cobrar o preço que você acha que vale o seu trabalho, pois praticamente não tem concorrência para comparar tanto preço. Na verdade, não tem mesmo, porque o trabalho que as minhas alunas e eu fazemos é único e intransferível. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? Não é uma loucura? Eu, particularmente, nunca vi algo tão lucrativo quanto a porcelana decorada. E o que vai diferenciar você das mulheres que não conhecem as minhas técnicas de pintura e de vendas, que qualquer pessoa consegue fazer, é a capacidade de entender o processo desde a encomenda, desde a escolha das peças brancas até a venda com a melhor margem de lucro. Simples assim. Não dá para você ser mais do mesmo por aí, como aquelas que se arriscam tentando pintar de qualquer jeito, com vídeo solto na internet, sem um passo a passo, sem qualidade no produto, né? Que compram aí peças e malemar sabem o que estão fazendo. Gente, tem que ter um processo, um devido acompanhamento. O que eu tenho para te dizer é que eu passei os últimos anos da minha vida estudando as melhores formas de escolher, pintar, vender porcelanas dentro da internet, com o maior lucro possível. E o que eu ensino para as minhas alunas é só o que é altamente lucrativo e que realmente funciona. Muita gente que tenta se aventurar acaba quebrando a cara e desistindo logo no primeiro momento. E isso não vai acontecer com você, porque eu já errei e aí você pode aí não replicar os meus erros, que é o que as minhas alunas fazem. De forma resumida, você vai ter um mapa claro de cada passo, desde escolher uma porcelana até o dinheiro do seu cliente cair na sua conta. O meu objetivo aqui é formar mulheres que viverão da sua arte com porcelanas. Então grava o que eu vou te dizer agora. Daqui um ano você vai querer ter começado a pintar porcelanas hoje. E essa é a hora de fazer a sua escolha que pode aí mudar o rumo da sua vida. Eita lá, eu precisava te falar tudo isso. Sabe por quê? Porque eu quero te convencer a mudar de vida. Eu passei por momentos ruins na minha vida, gastei um dinheirão e muito tempo para chegar aqui onde eu tô hoje. E se tivesse alguém que passou por tudo isso para me orientar, seria fantástico. Minha avó me ensinou as primeiras pinceladas. Mas a vida é como ela é, como desenvolver um processo que funciona, como escolher as peças que dão mais retorno, como desenvolver uma técnica de pintura mais rápida e que não precisa saber desenhar, eu tive que desenvolver na marra. Eu precisava ouvir isso que eu estou te falando agora e eu não ouvi. É isso. Agora vamos colocar a mão na massa, que essa é a parte mais importante da pintura em porcelana, e vamos ver como que você vai ganhar lucratividade aí nas suas peças, personalizando as suas porcelanas. Então vamos lá para a nossa parte prática. Fiz algumas anotações aqui no meu caderninho de sempre,
quero compartilhar com vocês também a tela do meu computador para vocês irem acompanhando e realmente ver como funciona. E, gente, vou mostrar as peças, né? Alguns exemplos. Lembrando que esses exemplos são só exemplos. O que você vai produzir aí no seu ateliê é importante você direcionar, mas vai ser a sua arte, vai ser o seu conteúdo e as possibilidades são infinitas. Então você consegue fazer muita e muita coisa, tá? O primeiro exemplo que eu quero trazer é esse daqui com essa Nossa Senhora. Olha que imagem bonita, né? Ela faz parte do mercado religioso, que é um mercado que a gente atende bastante, sempre com imagens, com caneca, com frases também, às vezes versos bíblicos e etc. Então, é um mercado interessante e super personalizado, né? Porque por vezes nesse mercado você não acha algo tão bonito quanto feito na porcelana. Então, a gente sente que é um mercado que precisa de peças mais elaboradas, bonitas e que o pessoal super investe. Até porque a pessoa que compra, ela não está comprando uma porcelana, ela está comprando um objeto de proteção, ela está comprando uma imagem, né, de proteção e faz super sentido. Então, gente, essa Nossa Senhora, só para vocês terem ideia, né, ela tem técnicas simples aqui, apesar de ser bem preenchido, né? Olha, esponjado, esponjado. Aqui são decalques, essas partes da florzinha dela. Aqui a gente usou ouro, que daí é no forno profissional, lustre aqui embaixo, pincelada. Você vê que assim, apesar de estar bem preenchido, não tem nenhuma técnica que demande muita firmeza nas mãos. São técnicas que você consegue aí alcançar nos seus primeiros projetos aí, certamente. E olha para vocês verem, que é a continha que eu quero que vocês vejam, né? Aqui a gente está no site do Ateliê das Porcelanas, que é o site do nosso ateliê, a venda de material e etc. E aí eu vou mostrar para vocês, gente, quanto custa para você comprar hoje essa Nossa Senhora branca e por quanto a gente vende. Digitei certo aqui, ó, Nossa Senhora, R$ 74,90. Guardem esse número, tá? Eu acho que a gente não tem ela no site novo, porque a gente está estruturando o site novo, mas essa peça aqui a gente vende por, em média, 420 no ateliê, tá? Então é comum você ver uma imagem de Nossa Senhora aqui no ateliê sendo vendida por R$ 420. Vamos fazer uma conta besta, gente. Conta besta mesmo, né? A gente faz, ó, 420 menos 74,90, o valor final menos o valor da peça branca é de 345. Gabi, mas tem os custos, etc. Gente, é lógico que tem os outros custos. Eu quero mostrar aqui para vocês, por cima, né, como que funciona. É lógico que tem o valor da sua pincelada, tem os custos todos certinho que envolvem esse processo, mas tenho certeza que dentro desse restante que sobrou, ela pode ser muito lucrativa para você, né? Então, a Nossa Senhora é uma super possibilidade. O mercado religioso é um mercado que pode ser bem atendido aí e é mega interessante. A segunda peça que eu quero mostrar para vocês é a xícara de borboleta, feita no forno convencional. E eu separei essa xícara, que é essa daqui, porque vocês lembram que eu falei para vocês que mesmo na primeira peça, mesmo na primeira pincelada, você já pode começar a lucrar, você já pode ter um valor para, enfim, ter a retirada disso, né? Essa daqui, inclusive, ó, tá molhada de água porque eu mesmo uso aqui na ateliê, então eu lavei ela, sequei mais ou menos e tá aqui. Mas enfim, gente, essa xícara a gente usa só duas tintas para produzir ela, então é a porcelana, duas tintas para fazer essa asinha, essa parte de baixo, que é a tinta rosa e a tinta branca, um pincel filete. Eu trouxe ela literalmente para mostrar que sim, na sua primeira pincelada, você consegue já ter um valor disponível aí, tá? Ó, a gente paga nessa peça. Toda peça que é mais elaborada, ela vai ter um valor um pouquinho maior, só que os clientes amam. Essa peça, gente, por si só já vende, entende? Então, ó, o valor dessa xícara é de R$ 29,90. A pessoa, mesmo sendo iniciante, mesmo sendo a primeira pincelada dela, que ela consegue fazer isso com muita facilidade, tá? Ela consegue vender por uns 45, consegue vender aí até R$ 60. Então, imagina, né? Na sua primeira pincelada,
Pega uma peça que já é bonita por si só, igual essa xícara, que já tem a asa, sabe? Uma peça que só a porcelana já é engraçadinha, você pode ter certeza que você vai conseguir vender ela, né? Escolhe essa peça, muitas vezes não pelo preço da peça, mas sim pelo que seus clientes querem mesmo, né? Por aquilo que você acha que você vai conseguir trazer de diferente. Eu duvido que na sua cidade tenha uma xícara com asa. É pouco provável, a não ser que você more nas grandes capitais. Mas aqui em Americana, por exemplo, se eu saio para procurar uma xícara com essa asa, eu nem acho. Então, um pouco que eu faço, mesmo não sendo experiente em pintura em porcelana, você já consegue pintar e vender a peça, porque ela é uma peça graciosa, né? E você vai estar estudando esse mercado, você vai estar vendo aí peças muito incríveis como essa xícara. Lembrando que essa foi feita no forno convencional, para uma pessoa que a gente fala aí que é um pincel bronze, que está começando, está cru ainda, certo? Terceira peça que eu separei para vocês, gente. Esse ovão de Páscoa. Olha que lindo o tamanho dele. Eu postei uma cliente nossa que levou um ovo parecido com esse. E aí na parte interna, ela mandou numa doceira para colocar um brigadeiro de pistache de colher e o pistache em cima. E depois ela me enviou um vídeo abrindo esse ovo. Ficou a coisa mais linda. E é um baita de um ovão, né? Haja chocolate para colocar aqui dentro, né? Tá vendo? Perto da minha mão é bem comprida, ele é um ovão, literalmente. E esse daqui eu trouxe como exemplo para te falar do mercado da Páscoa. Páscoa, Natal, essas datas já, né? Que a gente tem durante o ano, datas comemorativas, onde a gente celebra e que tem tema específico, ela é muito boa na pintura em porcelana. Eu tenho picos de venda em Natal e Páscoa, que são picos extremamente importantes para os nossos negócios, porque as pessoas, gente, elas se reúnem nessa data para comer, para compartilhar momentos em volta da mesa, né, para celebrar. E como é um ambiente muito de família e tudo mais, elas acabam se reunindo também com a porcelana aí. E a gente que é artista de pintura em porcelana, enfim, atende muito bem esse público. Olha para vocês terem ideia desse ovo do mercado de porcelana. Eu vou abrir para vocês verem o valor no site. Olha aqui, gente, R$ 156. Gabi, mas é muito caro, não sei o quê. Gente, um ovo desse tamanho. Tava vendo outro produto aqui, ó. Esse é o site do Merak de venda de peças personalizadas, tá? Quem tiver interesse em ver mais valores, né? Ver como realmente a gente consegue, enfim, atender esse mercado, vocês podem entrar aqui também. Olha, 360, né? Tá vendo? Igualzinho aquele azul. Eu acho que eu não tenho aquele azul aqui. Esse é esse ovo que eu tô na mão. 360. Vamos pegar então nossa calculadora. Olha que legal, né? Que fica assim com a foto. Vamos pegar aqui a nossa calculadora. Deixa eu só subir essa barra para cá. Então, se a gente vai pagar nesse ovo de coelho liso 156. Opa. 360 menos 156. Você vai me falar, Gabi, mas a lucratividade não é tão boa quanto dos outros, mas ela é maior. Você concorda? Você vai estar ganhando R$ 204 em uma peça, né? Tirando o valor da porcelana, que é o nosso custo mais caro, você vai estar tirando, enfim, um bom valor, certo? Então, essa é uma peça muito bacana. E assim, na Páscoa, gente, quem compra ovo vai comprar xícara, vai comprar prato, por vezes a pessoa monta a mesa inteira dela. Então, tem muito aí que dá para explorar nesse mercado. Presta atenção que é um mercado super interessante. A próxima peça que eu quero mostrar é a xícara personalizada. Essa xícara tá aqui, ela foi feita por um batizado. As xícaras, na verdade, já foram para a cliente. A cliente montou uma mesa e a cliente, gente, personalizou o nome de cada convidado. Então, essa é a xícara da Flávia, certo? Amiga da Liz, ó, que a Flávia ela é amiga da Liz. Essa xícara ficou pra gente porque ela tá com defeitinho, então a gente já enviou todas as peças, a pessoa já usou e essa a gente teve que reservar porque acabou batendo aqui na parte de cima. Então a Flávia é amiga da Liz. E aqui, ó, colocou a frase: pelo batismo recebi a luz do Cristo e esta me guiará eternamente. Olha que graça, colocou uma. Nossa, eu li bem, ó, né? Colocou a frase aqui. E essa peça
desse mercado de personalização de eventos, né, de como batizado, casamento, festa de 15 anos e bodas e por aí vai. O pessoal gosta muito de colocar nome, de colocar frases, coisas que remetam, né, àquele evento, àquele momento vivido. Então, a pessoa, imagina você vai numa festa e sai da festa com xícara de porcelana. Eu falei, pode me convidar, né? Prefiro ser convidada nessa festa aí. E uma peça como essa, só para vocês terem noção de valores, tá? Aí vocês percebem o quanto o personalizado a gente consegue trabalhar com uma margem muito interessante. O Merode. Às vezes o artista fica tão travado naquela, ai, quero fazer as minhas linhas, minhas linhas, minhas linhas, e aí não atende o seu cliente com o personalizado e acaba não ganhando tanto quanto poderia atendendo esse cliente personalizado. Olha isso, uma xícara como essa, que é uma xícara de chá R$ 36,90. Uma xícara como essa, gente, para a gente passar o valor da peça para o cliente, a gente vai vender ela por R$ 160 cada, tá? Olha isso, menos o valor da porcelana, sobra 123. Só que o que acontece? Essa cliente normalmente não compra só uma unidade. Essa cliente nossa, na época, encomendou algo em torno de 20 peças, que eram 20 convidados. Né? Olha que interessante que vai ficando. Né? Tá vendo? R$ 2.462 só do valor aí, retirando o valor da porcelana. Então, o valor total menos o valor da porcelana dá esse valor de 2.400 que você vai fazer aí a gestão do seu negócio. Isso é incrível, porque eventos como esse, quando junta com peças personalizadas, e às vezes, quando a gente está começando, a gente acha que é impossível, né, Gabi? É impossível alguém comprar uma xícara para cada convidado. Prestem muita atenção, porque existem realidades de todos os tipos. Para você, talvez, para mim, talvez, quando eu comecei, R$ 160 para dar de lembrancinha parecia muito caro. Nossa, muito caro, impossível alguém dar. Mas, gente, tem perfil para tudo, né? E a gente que trabalha com pintura em porcelana normalmente atende um público com alto poder aquisitivo. Então, assim, para essa pessoa gastar R$ 160 e ter na casa delas uma porcelana, que é um baita produto nobre, uma peça personalizada, ou seja, foi feito para ela, é exclusivo, traz status, traz, enfim, todo esse requinte do personalizado. Para ela acaba sendo barato esse produto, né? Porque ela quer, através do evento dela, reafirmar a autoridade, ela quer deixar aí o registro de carinho para a filha dela, vão passar o tempo, a filha dela vai ver o que foi feito para ela. Então, pensem de forma mais ampla, não é porque hoje te parece caro que de fato para todo mundo é caro, né? Então, essa é importante de escolher bem o seu cliente, de achar esse cliente muitas vezes pela internet, assim como eu acho o meu cliente. E aí, isso vai fechando a conta, né? Uma pessoa vem e compra 20 xícaras personalizadas. Gabi, parece muito com uma lembrancinha, mas não é, viu, gente? Tem muitas e muitas pessoas que presenteiam com porcelana. É um exemplo bobo, tá? Essa joia do dia, acho que você paga menos de R$ 20 nessa porcelana, R$ 18,50 mais ou menos. Aqui eu fiz a joia do dia com um detalhinho em ouro e com uma pintura que eu faço em 2 horas no máximo, contando que eu vou perdendo meus materiais e vou encontrando, né? Eu sou assim, gente, eu sento para pintar, uma hora eu perdi uma coisa, aí vou, volto, aí, enfim, né? Contando esse prazo aí da pintura. Você vai pagar uns R$ 18,50 nessa peça, você vai conseguir vender por uns 90. Então, imagina, a pessoa quer isso para um batismo, a pessoa quer isso para um casamento, a pessoa quer isso para uma festa de 15 anos, para um nascimento, que está muito em alta agora, lembrancinha de nascimento, a gente tem feito muito aqui na ateliê também. Tudo isso é mais de uma unidade, né? Então, acaba se tornando muito interessante o valor geral dela. Xícara personalizada, e o personalizado sempre vai ser o mais lucrativo, tá? Falaria para poucas pessoas criarem ainda suas coleções logo no início. Primeiro, que você não tem muita ideia do mercado. Segundo, que você está ainda meio que se conhecendo como artista, não tem talvez essa experiência para lançar uma linha, investir dinheiro nisso. Agora, conforme você vai pegando pedidos personalizados, você acaba conhecendo o seu público,
vendo o que o mercado gosta, o que o mercado, né, entende como um produto enfim, que gosta, que vai comprar, e você vai adequando a sua arte nesse quesito, certo? Então, para vender bastante, é isso, gente. Olha um exemplo de uma peça grande, essa boleira que é a boleira Aurora. Uma peça, gente, lindérrima, né? Com a base aqui embaixo, pintada de creme, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas ela tem um creminho aqui com detalhes em ouro. A gente pinta até aqui, ó, nessa parte. Tá vendo? Os detalhes são muito importantes também, né? Eles fazem a diferença. A parte aqui, ó, decalque de borboleta em ouro também. Uma peça como essa, gente, a gente vende ela no nosso site por, olha essa boleira, gente, R$ 310. Você vai pagar nessa peça branca algo em torno de 120. Eu não tenho ela no meu site de porcelana branca ainda, mas em breve eu vou subir. Mas vamos falar aqui, ó, de 310 menos, estou estimando, tá? 120? R$ 190. E é uma arte bem simples, a gente que conhece, de executar, né? E a grande sacada disso tudo é que quando o cliente compra a boleira, depois ele pode comprar as xícaras de chá, depois ele pode comprar os pratinhos de sobremesa, depois ele pode, enfim, ir acrescentando mais produtos, né? E isso vai se tornando interessante, porque a pessoa que quer uma boleira, ela vai montar uma mesinha de chá. E aí você tem aí a oportunidade de vender mais peças para essa mesma pessoa. Às vezes não é na primeira vez, né? Nossa, na primeira compra a pessoa pediu só uma boleira. Daqui a pouco eu desenvolvo a xícara, vou lá, lembro daquele cliente, mando foto para aquele cliente. Ele já comprou de você, ele já gosta do seu trabalho. Se você fez direto o processo de pós-venda, se você fez direto todo o processo aí de entrega para o seu cliente, ele gosta de você. E aí não tem como, né? Se ele precisar de uma xícara, você vai ser a escolha dele. Outro exemplo que eu trouxe foi a xícara Lilibet, que é linda. Minha mãe que desenvolveu essa coleção aqui no ateliê. Ela tem as flores azuis, ó. Olha isso, gente. É um luxo, não tem o que falar, né? Quando eu tomo café da manhã nessa xícara, eu me sinto 10 vezes mais bem-sucedida. Porque assim, você acorda, já vê uma coisa maravilhosa dessa, toma café, não tem como, né? Aqui na parte de dentro é feito com torno, tem a borboletinha de decalque, os detalhes em ouro e a aplicação de decalque aqui também no pires dela. Vamos pegar essa xícara como exemplo, gente? Olha o valor, acho que a gente até já puxou a xícara, né? Aqui é essa xícara de chá. Vou compartilhar com vocês. R$ 36,90, estão vendo? R$ 36,90. Olha por quanto a gente consegue vender no nosso site. Eu não preciso nem falar que é uma peça lindérrima. A gente tem muita gente que gosta de comprar de conjunto assim, mas normalmente a gente vende ela unitária. Olha, R$ 160. Vamos para o nosso cálculo besta. 160 menos. Quanto que eu falei que era no outro? R$ 36,90. 123,10. Tá vendo? Então, o valor da peça decorada, ele é muito lucrativo comparado à peça branca. Quando a gente desconta esse valor, imagina que com esse dinheiro do seu lucro que você vai tendo, que você vai acumulando, você vai conseguir viajar com as suas amigas, comprar uma roupinha no final do mês. Tem gente que faz como renda extra, tem gente que faz como renda principal. Para mim, a pintura em porcelana sempre foi a minha renda principal, nos últimos anos, pelo menos, né? Antes de, enfim, de acontecer toda a minha história. Quando comecei a pintar, eu não tinha possibilidade de pintar para hobby. Não existia, né? Eu estava precisando de dinheiro naquela época. Não tem como, se você está precisando de dinheiro, você fazer como hobby. A gente vai acessando essa parte do hobby, etc., depois de já estar com algumas coisas garantidas na nossa vida. E se esse for o seu caso, a pintura em porcelana, olha, se você pegar firme e fazer o negócio acontecer, tem espaço no mercado para você. Agora tem que pegar firme, tem que fazer acontecer, tem que produzir peça bonita, não pode desistir. Tem sim que investir em conhecimento, não tem por que você ficar, né, batendo a cachola aí com coisas que outras pessoas já aprenderam e facilita muito a vida de vocês. Então, gente, tudo isso vai somando aí para a transformação que vocês buscam, né? Se você está me assistindo aqui até agora, provavelmente você quer entrar nesse mercado.
faz sentido para você. Agora, a decisão é sua, que ele é um mercado lucrativo, eu tenho certeza. Que existe espaço, eu tenho certeza. Que existe espaço para pessoas boas trabalharem, para mulheres que buscam se profissionalizar, trabalharem, isso eu tenho mais certeza ainda, né? Lógico que é importante sempre ter o posicionamento, saber criar aí a sua marca com inteligência, com estratégia, mas, gente, tem muito espaço para você se tornar essa artista lucrativa que a gente tanto fala. Olha um outro exemplo que eu peguei da bolsinha. Vou até abrir, mostrar para vocês, né? A bolsinha de lavanda, que é uma peça que a minha mãe pinta à mão. É literalmente essa pintura à mão, que é uma pintura mega delicadinha, e a alça em ouro, tá? Não é uma pintura que demora muito tempo, apesar de ser feito à mão e demandar um pouquinho de habilidade, ela não demora muito tempo depois que você pega o jeito. Olha para vocês verem o valor de uma bolsinha. E a bolsinha você pode até dar de exemplo para o pessoal que quer lembrancinha, sabe? Presentear. Ó, uma bolsinha por si só ela já é linda. Muita gente chama isso de porta-adoçante. Muita gente chama isso de porta-treco. Você pode usar como porta-adoçante, você pode usar como porta-treco. Aqui no meu ateliê eu uso como porta-clips, sabe? Então o valor dela, ó, R$ 38,24. Olha no outro site, bolsinha. Temos dois modelos de bolsinha. Olha aqui, gente, R$ 140 você consegue vender. E eu sei que tem algumas de vocês que nunca pegaram no pincel. Agora também tem algumas que já pintam faz um tempo que não conseguem vender as suas peças, que não tem estratégia nenhuma, não gosta de dedicar tempo para aprender sobre isso. E agora estão dedicando. Tô orgulhosa de você, se é seu caso, tô orgulhosa, hein? O importante não é, enfim, o importante é fazer daqui para frente, né? Gente, olha a diferença tirando a peça branca. R$ 101,76. Só pincelada vale isso, né? Só pincelada, seu tempo de dedicação, seu tempo de desenvolvimento vale isso. Vamos para o nosso prato, que é o nosso prato diamante. Olha isso, gente, prato diamante, que ele é pintado à mão. É esse daqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Esse prato é muito lucrativo, tá? Porque o que envolve aqui nele, ó, é o trabalho de fazer essa borda decorada. É uma delícia produzir esse prato. A gente usa uma técnica que se chama canetado, e aí a gente vem fazendo a imagem com um verde musgo, faz a primeira queima e depois pega o cachimbinho, que é um material que eu adoro trabalhar também, e vem aplicando a parte de ouro. Então ele é um mix, ó, tá vendo? Bem brilhoso, né? É um prato que quando você vê assim ao olho, talvez na câmera não pareça, mas quando você vê ele assim aos olhos, realmente dá para você ver a diferença de uma borda como essa. Gente, esse prato diamante, eu vendo ele por R$ 180. Hoje mesmo, no dia que a gente está conversando, a gente está negociando aqui com uma cliente para comprar 6 pratos desse. E ó, olha o brilho, né? Adoro. Eu tô vendo na câmera. A gente está negociando com uma cliente para comprar 6 pratos desse. Agora presta atenção no valor que a gente paga nessa porcelana, para vocês verem como dá para fazer. É um prato de sobremesa, é um prato cilíndrico. Olha isso, a gente paga nessa porcelana R$ 14,20. R$ 14,20. Beleza, Gabi, a gente vende por 180 menos 14,20, que é o valor que paga na porcelana. 165 é o valor que sobra. Vezes 6, 994, gente. 994,80. Estão vendo? Realmente dá para fazer. É mais uma questão de buscar estratégia, de achar esses clientes, de muitas vezes, quando o cliente vem pedindo só uma peça, você oferecer um conjunto inteiro, né? Ah, Gabi, quero uma peça. Olha, mas e para você comprar 6? O que a gente pode fazer de bacana? Você precisa dessas peças mais rápido? Você precisa, talvez, que a gente faça uma condição de parcelamento em 2 vezes, uma agora, outra quando ficar pronta, antes de te enviar. Então, é trazendo essas possibilidades, achando esse cliente ideal, que você vai conseguir ganhar, gente, esses 994 em 6 pratos. Isso só do lucro, só do valor que sobra, né? Retirando o valor da porcelana. Então percebam que sim, dá para. Tudo isso, gente, que eu trago aqui para vocês é para vocês verem que dá para fazer.
dá para ganhar lucro com isso, dá para ter, né, ter uma renda extra e muitas pessoas, quando pegam para se desenvolver, conseguem construir essa renda principal também, tá? Esse é o prato diamante, tá? Guarda esse número porque eu vou dar outro exemplo de prato aqui. Vamos pro meu caderninho. Olha, próximo prato, prato sobremesa Jardim dos Coelhinhos. Vocês já sabem o valor de custo desse prato, tá? Olha aqui nesse site, por quanto a gente está vendendo, ele faz parte dessa coleção cápsula aqui, ó, Jardim dos Coelhinhos. O prato que eu desenvolvi, que eu trouxe aqui para vocês, é um prato inspirado nesse prato. E a gente vende esse prato, gente, por R$ 85. Ele é um prato lindo. Ele é maravilhoso. A gente que desenvolveu essa estampa para fazer o decalque, foi feito junto com, enfim, foi tudo pensado nessa coleção. A gente consegue vender esse prato por R$ 85 e a gente paga R$ 14,20. Olha isso. 85 menos 14,20 já é um prato que a gente aplica decalque, então não é diamante. Eu chamei aqui ele sendo um prato de uma pincel de ouro já, né, para conquistar e esses 70 e 80, a pessoa já é uma pincel de ouro. Agora, o mais interessante que eu quero mostrar para vocês se lembram daquele prato que a gente fez ali na segunda-feira? Você tá lembrado desse prato, né? Que é este daqui, certo? Esse prato, gente, que é inspirado naquele, inclusive, até esse momento que você chegou, que você já aprendeu a pintar comigo, você consegue pagar R$ 14,20 e consegue vender por R$ 45. Você ainda está começando, você é uma iniciante, está nas suas primeiras pinceladas e você é uma pincel bronze. Eu vou te ensinar daqui a pouco, aliás, agora, como que você transforma esse prato que estava custando 45 e que você pagou 14,20. Eu vou te ensinar como você transforma ele em um prato para você vender por R$ 60, ainda no forno convencional, que é o forno da sua casa. Então vamos lá, né? Pagou 14,20. Quando você é pincel bronze, você vende por 45. Quando você é pincel prata, você vende por 60, ainda com o forno da sua casa. E eu vou te ensinar agora, pintando, fazendo o negócio acontecer. Depois disso, você vai aprimorar suas técnicas, se tornar uma pincel ouro, vai vender por R$ 85 esse mesmo prato. E depois de um tempinho de jornada, quando você já tiver ali pincel diamante, você vai vender uma peça aí a R$ 180, certo? Então vamos agora colocar a mão na massa. Eu vou te ensinar nesse momento como que você faz esse prato sair de R$ 45 e ser tornado aí R$ 60. Vamos lá? E como um passe de mágica, já estou com esse prato em minhas mãos, gente. Vamos fazer agora, pega lápis, papel e caneta que a gente já vai começar falando os materiais. Aqui é meu cantinho que eu fiz a pintura e para fazer esse prato eu precisei da porcelana. Eu tenho um recado muito importante para vocês, que é sobre a questão das queimas. Caso você vá fazer esse prato, é importante que você divida em duas queimas. E essa parte, que é essa parte central, você vai queimar com a primeira queima, tá? O decalque não pode ficar depois muito tempo com toda a tinta junto. Então, primeira queima essa parte aqui, mais a parte central, e a segunda queima o decalque sozinho, só pra gente alinhar aí como você deve fazer a queima para fazer um prato a R$ 60. Porcelana, a gente sempre usa essa espátulazinha aí, né, para espatular. Vou até colocar um óculos aqui para enxergar melhor. Esse material que eu acabei de pegar é um boleador, tá? Eu gosto dele com a ponta bem fininha. Palitinho de dente pode ser, ou então de churrasco, eu prefiro de churrasco. Aí é um godezinho que eu uso de papel. Esse é o carbono. Eu escolhi na cor preta dessa vez. Papel vegetal, que é importante para a gente tirar risco. Álcool. Toalhinha, né, pra gente fazer a limpeza, e algodão, gente. Aí eu escolhi a cor azul intenso, que a gente já estava trabalhando, e tem um material importante para vocês verem, ó, retardador. Ele vai ajudar ali no nosso canetado. Fita crepe,
pra gente fixar certinho, porque a gente vai tirar o risco desse prato, tá? E aí vocês vão ver que eu vou pegar a nossa caneta de pena, que é o material que a gente consegue fazer essas letras bem bonitas, uma linha bem fina, na verdade. E eu escolhi esse prato, gente, porque ele é um prato convite. E é essa sacada que eu queria mostrar para vocês, né? A ideia é que vocês peguem aí, ó, só para contextualizar, nesse momento eu tô cortando o pedacinho do carbono que eu vou usar. A gente não deixa esse carbono sempre inteiriço, porque ele vai manchando muito, tá? Deixa eu voltar aqui. Esse prato é um prato convite. Olha que interessante. Então a pessoa faz uma festa, faz um evento e aí ela vai pedir para você gravar esse evento na memória dela e você vai fazer um prato com uma borda maravilhosa e com o convite dela no centro do prato. Ela vai poder usar como prato decorativo. E essa é a grande sacada, né? Vamos lá voltar onde a gente estava. Gente, cortei então o pedacinho que eu ia usar ali de carbono. Esse carbono a gente usa várias e várias vezes. Peguei a toalhinha, certo? Fiz a limpeza ali, sempre limpa muito bem o seu prato. Pintura em porcelana não combina com gordura, não dá certo. Aí eu comecei a medir o tamanho que eu queria o meu convite dentro da peça. Eu vi que uns 8 centímetros ia ficar bacana. O iPad é um lugar que eu uso para tirar risco, mas você pode imprimir o desenho com muita facilidade, né? Esse acaba sendo um aplicativo que ele funciona como uma mesa aí para mim fazer a transferência. Aí tô vendo se o brilho tá o suficiente. E aí eu pego o papel vegetal. Você pode fazer, gente, com a folha, com a impressão da folha, você pode pegar uma imagem de uma revista, você pode fazer a transferência do que você quiser, você pode pegar o convite do seu cliente. Já fiz muito convite de cliente aqui, inclusive o último que eu fiz foi de um padre que pediu para eu fazer o convite de uma cerimônia que ele ia, enfim, comemorar ali o tanto de tempo que ele estava nessa profissão. Eu acho que não é a profissão que fala, mas vocês entenderam, né? O tanto de tempo que ele era padre. E aí eu fiz num vaso, ou seja, eu eternizei aquele momento em um vaso. Gente, simplesmente pega o papel vegetal e tira o risco dele, estão vendo? Para tirar o risco, prefiro uma caneta com a ponta fina. Corto esse papel, faço o corte aí dele, bem certinho, para a gente encaixar no meio do prato. Agora não tem como você falar que não dá pra, né? Ai, não sei desenhar. Tira o risco! É muito fácil tirar o risco. Você consegue, nossa, pintar um monte de coisa, gente. Olha lá. Vi se estava centralizado, né? Eu não fico medindo, eu faço no olho, mas eu achei bacana, tava uma peça bem centralizada. E aí eu peguei o meu carbono. Percebam que o carbono é nessa parte esbranquiçada que a gente vai passar a ponta por cima. Então a parte preta mais intensa, ela fica para baixo. Se você preferir, dá uma testadinha antes de tirar todo o risco e depois perceber que tirou errado. Deixa a parte esbranquiçada para cima, encaixa certinho aí no seu papel, pega o boleador com a ponta bem fininha. Se não tem boleador, pode ser uma caneta sem tinta ou qualquer objeto pontiagudo que você consiga aí fazer a transferência. Transfere, gente, todo esse desenho, todo esse convite, no meu caso, para o seu prato, que ele vai sair aí o risco embaixo. Esse carbono ele é específico para pintura em porcelana, não dá para ser o carbono comum, tá, gente? Olha aí, transferi o desenho, que beleza. E agora eu dou uma adiantadinha. Agora eu já vou pro preparo da tinta, certo? Depois que eu transferi o desenho, eu dou uma passadinha de pano para tirar o excesso. Sabe o excesso que fica? Principalmente carbono novo. Eu tava com carbono novo, é um saco de usar, porque ele ainda tá muito pigmentado. Conforme ele vai ficando mais velhinho, a gente vai reutilizando, é bem mais gostoso. Para fazer a misturinha da tinta, peguei aí minha paleta, né? Que é um papel que eu tenho usado recentemente, um papel específico para isso. Peguei a nossa tinta azul intenso, um pouquinho dela, mexi muito bem antes de colocar ela aí. E coloquei, gente, 1/10 da tinta, eu faço de olho mesmo, de retardador. Então, se eu tenho uma gotinha desse tamanho aqui, eu ponho uma gotinha proporcionalmente de 1/10 de retardador.
Peguei a espátula, mexi muito bem esse material, peguei a caneta de pena, colhi essa tinta e agora deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês nesse processo para a gente ver ele com calma. Por ser um trabalho bem que precisa de firmeza, vocês vão perceber que eu estou sempre apoiando esse dedinho, apoiando essa parte aqui da mão, ó, que vai trazer firmeza. Gente, percebam o quanto o canetado é demorado. É para fazer o processo lentamente. Se você for fazer que nem você escreve com a caneta, sua tinta não vai sair. Por mais que você fez a misturinha certa ali, olha que demoradinho que é assim mesmo, tá? O canetado, ele demanda que seja devagar. Lembra que é uma pintura na porcelana, não é igual você escreve no papel, ok? Então, colhi a tinta ali, a misturinha, vou fazer o canetado com muita calma. A caneta tá em 45 graus aí. A misturinha tá bem recente feita. Essa misturinha, se você deixar um tempinho a mais, você já tem que refazê-la, porque ela vai secando e ela perde o ponto para canetar. Fui fazendo no prato inteiro essa misturinha. Peguei a mensagem da minha cliente, né, da Manuela ali, que queria um prato para eternizar o primeiro ano dela, na verdade a mãe dela, né? Passei aí a frase que ela tinha colocado no convite e aí a gente vai tendo o resultado final. O canetado, repetindo, é um processo para ser feito devagar, tá bom? É um processo bem lento, gente. Para finalizar, vamos lá, deixa eu encaixar aqui. Pra gente finalizar, peguei um algodão aí e fui limpando. Esse carbono, quando a gente pinta no forno profissional, ele sai completamente, mas no forno convencional não. E o resultado final ficou muito bacana. Você consegue dessa maneira, trazendo a personalização, elevar o valor da sua peça. Você consegue trazer mais sentido aí para o seu cliente. E realmente esse negócio da personalização que não tem nem o que falar. Isso pode ser feito com convite, pode ser feito, nossa, tem muita coisa, com uma frase que faz sentido para o cliente, com uma imagem que faz sentido para o cliente. E essa técnica de transferência, gente, faz com que você possa ir produzir qualquer porcelana, qualquer desenho sem medo, né? Gabi, errei! Apaga e faz de novo que vai dar certo. Até para as minhas alunas, que eu chamo carinhosamente de tartaruguinhas, que escolhem começar mais devagar, que preferem ficar o tempo ali com o pincel bronze, as coisas não demoram muito para acontecer. Você sabe por quê? Porque a margem de lucro é muito boa. Quando a gente está falando em peças personalizadas, como uma MM, você rapidamente estará lucrando e quando você menos esperar, estará ganhando aí de 3 a 5 mil reais por mês. Isso é inevitável. Se você tiver força de vontade, você vai conseguir com certeza. A questão é quanto você quer isso, né? E não quanto você já sabe. Porque o saber você não precisa. O passo a passo, quem vai te dar isso sou eu. Gente, eu poderia ficar aqui horas dando exemplo de peças de porcelana, das minhas alunas, tudo que a gente pintou, vendeu, quanto lucra, mas infelizmente o tempo é muito limitado. E eu quero ser a mais direta possível, certo? Como que você vai fazer para se tornar uma MM, para mudar a sua vida aí através da pintura em porcelana, virar uma mulher que vai viver de arte. Agora você pode estar se perguntando como é que eu vou conseguir tudo isso? E eu preciso de um ateliê, né? Como que eu vou fazer para mostrar minhas peças para as pessoas comprarem? Tem um poema do Mário Quintana que eu amo, que diz o seguinte: o segredo não é correr atrás das borboletas, e sim cuidar do jardim para que elas venham até você. Gente, quando você pinta porcelana, você não tem que ficar naquele desespero de promoção, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não. Você vai cuidar muito bem da sua estrutura, certo? Para que você atraia esses clientes. Então, essa parte da venda, ela não se torna algo maçante. É lógico, você vai ter estratégias, você vai ser uma profissional dentro da pintura em porcelana, né? Mas você não vai ter que ficar fazendo aquela parte chata de vendas, porque você vai entender que isso é um processo e como funciona. Como deixar esse processo, inclusive,
algo mais leve, fluido, tá? Você não vai precisar parar, aliás, você não vai precisar para funcionar o seu ateliê de nada que traga muitos custos. Você começa na mesa da sua casa. Eu comecei na mesa que estava mostrando aí nessa gravação. E para quem não sabe, né, o que é essa mesa que eu tava, era a mesa da minha cozinha mesmo. Então, assim, né, ela era agente dupla, às vezes mesa de cozinha, às vezes, né, mesa de pintura. Você pode ser a próxima mulher que vai começar do zero e mudar aí o rumo da sua vida, né, ainda esse ano, além de te dar um passo a passo e tudo o que você precisa fazer para começar na pintura em porcelana, eu vou investir o meu próprio dinheiro em você. Exatamente, eu vou te dar o seu primeiro empurrão nessa jornada. E literalmente dinheiro, tá? Do meu bolso para investir na sua primeira venda. Mas esse é um assunto para a próxima aula que vai acontecer na sexta-feira, às 8 horas da manhã, certo? Fiquem curiosos aí sem saber o que é e na sexta a gente conversa. Gente, chegamos ao fim dessa aula. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo do vídeo, me falando o que você achou, certo? Se vai conseguir fazer muitos convites aí. Espero que vocês tenham gostado, a gente sempre faz tudo com muito carinho. Um beijo, até mais e dá uma olhadinha no que esse pessoal tá falando aí. Aí eu falei, e agora? Faz, né? Vamos fazer. Aí fui e fiz. Era o tema ela queria com um castelo. Olha isso, um castelo. E eu fiz. E aí vendi por R$50. Pô, R$50. Nunca imaginei que ia ganhar nem... imagina R$50. Comecei a consumir tudo que era produtos, assuntos sobre porcelana. E surgiu o dia de fazer a inscrição do curso e fiquei com muita dúvida, porque eu falei, meu Deus, eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Só tenho dinheiro para a primeira ou segunda parcela, e seja o que Deus quiser. E corri, fiz a inscrição no primeiro dia e pedi a Deus para que Ele me ajudasse. E Ele me ajudou. Logo depois foi o Dia das Mães e eu dei uma canequinha de presente para minha mãe e uma canequinha de presente para minha sogra. E logo já ia chegar o Dia dos Namorados, né? Falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir de volta as canequinhas, porque não tenho nada para pintar. Eu vou pedir de volta as canequinhas e vou ver se eu consigo fazer um trabalho. Só para testar, eu postei. E uma cliente resolveu comprar o joguinho. Queria 4 unidades. Meu Deus. Eu corri que nem uma louca na cidade, vairada. Fui pra pedreira, comprei o material, fiz, vendi e não parei. O Dia dos Namorados foi um sucesso. E todos os dias da minha vida eu agradeço a Gabi por ter aparecido na minha vida e como transformou a minha vida. Eu resolvi aproveitar essa oportunidade e foi a melhor decisão que eu tomei este ano. Logo que eu fiz a minha primeira peça e divulguei na internet, que foi um pingente que eu fiz com o desenho do meu gatinho, eu já consegui minha primeira encomenda, que foi um pingente também de uma cachorrinha. Vendi por R$40 e isso foi só o começo. Hoje a minha agenda está cheia de encomendas entre pingentes, pratinhos decorativos e canecas. Eu estou muito feliz. Eu só tenho a agradecer a Gabi, a toda a equipe dela, família e também as minhas colegas de curso, as MMs, porque nós temos um grupo excelente, onde me deram desde o começo muito acolhimento, muitas informações e também conselhos. Juntas somos mais. Beijos a todas. Oi, eu sou a Ariela e há 2 meses eu sou MM, eu tô fazendo uma transição de carreira, então eu abri já o meu ateliê. Eu sou professora universitária, mas eu quero transformar o meu ateliê no meu negócio. E tô amando, tô aprendendo muito com a Gabi, com a Dona Onça, com a vovó Neide. Elas são maravilhosas, explicam muito bem, as aulas são muito cheias de informação, então isso facilita muito o nosso aprendizado. Eu já estou trabalhando com Instagram e em 1 mês eu fiz R$700. Uau, eu achei fantástico, já tô vendendo. Tudo que eu posto eu vendo.
Na verdade é assim, eu pego encomenda, eu posto as encomendas prontas e eu pego novas encomendas. E é assim que eu tenho trabalhado. E tá sendo maravilhoso essa experiência, eu tô amando. Se eu soubesse disso, eu teria começado há muitos e muitos anos atrás a trabalhar com pintura em porcelana. E eu disse, por que não tentar personalizar porcelana? E eu botei pintura em porcelana na internet e veio quem? Nossa Gabi. E o Método Meraki. E eu comecei a segui-la no Instagram e ela fazendo umas lives gratuitas. E um belo dia eu estava na minha cozinha com roupa de guerra e ela chamou e disse, oi Alana, ao vivo. Eu estava com roupa de guerra, eu fiquei morta de vergonha, mas imensamente feliz. Porque ali ela ia me tirar dúvidas e ali era um sinal que eu tinha que seguir. E aí eu fiz várias perguntas, tirei várias dúvidas e uma delas, um pouco cômica, foi sobre a caneta. Eu não sabia como utilizar a caneta de pena. Eu imaginava que uma caneta de pena, ela tinha uma peninha bem pequenininha aqui na ponta, que você pegava o suporte, enfiava a pena e ia tentar pintar. E aí eu fui perguntar para Gabi. Gabi, tem uma pena? Gente, isso todo mundo vendo. Não, Alana, não tem pena. A caneta de pena, ela é de metal. Ela tem 2 bichinhos que abrem e ela foi explicando com maior paciência. Isso eu tava pagando mico, né? Pra todo mundo ver. Mas eu fiquei tão feliz porque ela me respondeu com tanto carinho. E assim eu fui seguindo. Ela me mostrou os materiais, as tintas que era para utilizar no forrinho de casa. E assim eu comecei. E hoje eu sou uma MM, muito feliz, muito satisfeita. Comecei a vender pelo Instagram e hoje não me faltam encomendas. Vou colocar algumas fotos aqui para vocês de algumas clientes. Você começa do nada para chegar em algum lugar. Então, aqui é o meu pequeno relato sobre como essa porcelana entrou na minha vida, como isso aqui hoje faz parte do meu dia a dia e que eu não vivo mais sem eles e eles me ajudam em todos os aspectos. Um abraço. Tchau. Thank you.